É por isso que está aqui no Salmo 125: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Vivemos num mundo de muitas tragédias, de muitas más notícias. Vivemos num mundo de muitos altos e baixos, de muitos transtornos, mas nós precisamos de um fortalecimento. E a própria palavra de Deus, ela fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes uma pessoa faz uma grande diferença na nossa vida. Às vezes uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã, uma pessoa, ao se aproximar de nós, ele nos reanima, ele nos fortalece, ele nos dá uma palavra de ânimo. Uma pessoa, ela nos encoraja. Agora, se uma pessoa é capaz de levantar o nosso astral, de reavivar a nossa fé, imagine Deus, imagine o Todo-Poderoso, imagine aquele que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me achardes, quando me buscardes de todo o vosso coração. Imagine aquele que diz que acima dele não há outro Deus. Imagine aquele que diz que ele é o Todo-Poderoso. Por isso que o salmista está dizendo aqui: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Esses dias mesmo, agora, lá a região da Ásia, parece que a cidade, o país é Miami, alguma coisa parecida, próximo de Taiwan. Aconteceu um terremoto que a gente vê nos vídeos, prédios desabando, caindo. Milhares de pessoas morreram nos desabamentos de prédios, de casas. É lamentável isso, é muito dolorido isso. A gente que está longe sente. Imagine quem está lá. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Os terremotos, os problemas, as dificuldades, as maldades são muitas, mas sempre quem se aproxima de Deus, que se apega ao Senhor, com o Senhor, ele vai superar essas dificuldades. A Bíblia fala que, por ordem de Faraó, todas as crianças de 3 anos para baixo deveriam ser mortas. Ele deu primeiro ordem para as parteiras matarem a criança no nascimento. Mas mulher, ela tem Deus no coração. Aquelas mulheres que receberam aquela ordem, aquelas parteiras, tinham Deus no coração, e elas não faziam isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala de uma mulher que já não estava mais conseguindo esconder seu filho, chamada mãe de Moisés, chamada Joquebede. E essa mulher que tinha Deus no coração, ela fez a parte dela. Ela disse: eu vou preparar aqui uma canoazinha, embatumar ela, calafetar ela, colocar meu filho aqui, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu confio, que eu acredito, vai fazer alguma coisa para salvar o meu filho. E ela fez, e Deus honrou a fé dela. Aquela mulher, ela era uma mulher que confiava em Deus. Ela era uma mulher que, apesar das ameaças de morte, ela conseguiu guardar o filho dela até quando ela pôde. A Bíblia vai falar de muitas mulheres, como Débora, que não tinha homem com coragem para ir diante de um exército para as batalhas,
Ela se dispôs e foi, e Deus deu vitória para aquele exército que ela comandou. A Bíblia vai falar de Esther, que o povo de Israel estava ameaçado para também ser morto. E a Bíblia diz que através do incentivo do tio dela ter colocado as servas dela, e ela mesma entrou numa campanha de jejum. Ela não podia durante 30 dias se comparecer diante do rei, mas confiada em Deus, ela se apresentou e ela foi aceita, e o pedido dela foi aceito, e o livramento de Deus veio para o povo de Israel. Então confiar em Deus, sempre haverá um escape, sempre haverá um livramento. A Bíblia vai falar, amados irmãos, de muitas outras mulheres que confiaram em Deus e obtiveram grandes vitórias. Maria, quando foi procurada pelo anjo Gabriel, que trouxe a mensagem para ela, ela estava noiva para casar, quando o anjo disse: olha, Deus mandou dizer que no teu ventre vai se formar uma criança, porque tem uma profecia de Deus que diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. No teu ventre vai ser formado o Filho de Deus, o Messias, o prometido. E ela poderia muito bem recusar-se, porque já pensou naquela época, principalmente uma mulher aparecer noiva, aparecer grávida, ela poderia ser morta apedrejada, porque isso caracterizaria traição, adultério, e ela poderia ser morta apedrejada. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ela confiava no Senhor, ela era uma serva de Deus, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, eu estou disposta a aceitar o propósito de Deus na minha vida. E Deus providenciou tudo o que ela precisou, e ela não morreu. Ela foi a mulher de destaque na sociedade, até para todos nós um grande exemplo de uma mulher que confiava no Senhor. Me lembrei agora aqui de uma história, de um acontecimento que o presidente dos Estados Unidos na época, Obama, e a esposa dele, Michelle Obama, eles foram num restaurante muito famoso lá nos Estados Unidos, e para surpresa deles, um dos chefes de cozinha tinha sido namorado da Michelle Obama. E aí o Obama, ao saber daquilo, saber que um dos chefes de cozinha foi namorado da Michelle, ele, com um sorriso sarcástico, assim como que mangando dela, né, levantou a sobrancelha e disse para ela assim: o que seria de ti se tu tivesse casado com esse cozinheiro? E ela olhou para ele e disse assim: meu amor, se ele tivesse casado comigo, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Você é presidente dos Estados Unidos porque você casou comigo. Amém? Pessoa confiável. Ele achou que aquela palavra ia molestar ela, ia deixar ela triste de cabeça baixa. Mulher, escute, você tem um talento incalculável. A Bíblia diz que o seu valor excede aos dos rubis. Excede, ou seja, é mais valoroso do que os rubis, do que as pérolas. O seu valor, você tem um valor tremendo. Você, mulher, é mais poderosa do que o diabo. O diabo pensa que ele tem poder, mas deixa eu lhe dizer aqui, olha o que a Bíblia diz assim, ó. A
A Bíblia diz assim: resista o diabo e ele corre de você. Mas, homem, olha e presta atenção, homem, casado, comprometido, ele diz assim: quando você se deparar com uma mulher que não é sua, bonita, maravilha, uma joia, fuja, corra. Por quê? Porque ela tem um poder tremendo. Do diabo você resiste, ele foge de você. Mas da mulher, ela impõe respeito. A mulher, ela tem uma qualidade poderosa. A mulher, a Bíblia até diz assim, lá no livro foi Salomão que diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não está dizendo que o homem sábio edifica a sua casa, mas está dizendo que a mulher sábia, ela tem um poder de crescimento. Tem uma linguagem popular que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Esse é um ditado popular. Mas veja bem, essa palavra não é à toa, porque o que acontece quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, significa que quem dá prosperidade na casa é a mulher. O homem granjeia, traz, mas é ela que sabe fazer as economias. É ela que sabe o que deve comprar e o que não deve comprar, a quantidade que precisa comprar e o que não precisa comprar. Ela não gasta aleatoriamente, ela não gasta desnecessariamente. Ela sabe o que precisa e o que não precisa. Isso é edificação, isso é administração. E quando ela é sábia, ela prospera a casa dela. Então ela tem um poder tremendo. É tanto que quem foi usada por Deus para esmagar a cabeça do diabo? Do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então você é mais poderosa do que o maligno. O seu poder é muito maior. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos falar que Deus, através das nossas vidas, das nossas orações, Ele faz coisas tremendas acontecerem. No lar, normalmente, a mulher é a que mais se dedica à oração. No lar, normalmente, é a mulher que se dedica na educação dos filhos. No lar, normalmente, é a mulher que sabe das informações da família e repassa para o marido. E com sabedoria, ela edifica a sua casa. Com sabedoria, ela evita problemas, ela evita desastres. Então você é, como diz a Bíblia Sagrada aqui, quando eu li aqui, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então veja, amados, que confiar em Deus é exatamente aceitar os conselhos de Deus, as orientações de Deus e andar nos caminhos do Senhor. É bom para o seu filho, é bom para o seu marido, é bom para o seu vizinho, é bom para o seu trabalho, é bom para todos os seus relacionamentos. Deus, em primeiro lugar, Ele traz um fortalecimento geral para nossas vidas. Ele traz tudo de bom para o seu equilíbrio emocional, para o seu equilíbrio espiritual, para o seu equilíbrio matrimonial, para o seu equilíbrio, para o seu relacionamento, para o seu trabalho. Deus, Ele é tudo em todas as coisas. A única coisa que não pode faltar na vida do ser humano chama-se Deus. Amém? Porque o espiritual é que equilibra o material. O espiritual é que equilibra todas
todas as outras coisas. Uma pessoa desequilibrada espiritualmente, ela fica tonta, ela fica sem direção. Amém, irmãos? Então, a todas as mulheres que nessa data de hoje estão aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar por você ser essa pessoa. Continue servindo a Deus, continue dedicando a sua vida ao Senhor, continue buscando mais de Deus sabedoria. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Ele tem sabedoria para te dar. Ele tem uma resposta para te dar. Ele tem uma direção para te dar. Ele tem um fortalecimento para te dar. Seja através da palavra, seja através do seu líder, do seu pastor, de um irmão, de uma irmã. Ele tem uma palavra para você. Então os que confiam no Senhor, os que confiam em aceitar o que vem de Deus, não vão ser abalados, não vão ser abalados, não vão ser decepcionados, não vão ser envergonhados, vão ser fortalecidos no Senhor. Então, a todas as mulheres, a todas as irmãs que aqui estão presentes, eu peço a Deus para você capacidade, fervor. Eu peço para Deus no seu coração, na sua vida, mais apego ao Senhor, para que você possa, diante das lutas e principalmente nos dias em que nós vivemos, poder administrar a sua casa, poder governar a sua casa, poder ajudar o seu marido nos acontecimentos, os seus filhos, em tudo que for preciso. Não abra mão dessa fortaleza que é o Senhor. Amém? Então, uma mulher que confia em Deus, que tem Deus no coração, ela é inabalável. 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 Amém? Diz a Bíblia Sagrada que ainda que a terra se mude, que o mar se mova, a Bíblia diz que todavia há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ainda que os montes se movam, ainda que as coisas ruins estão acontecendo perto de você, mas você continua firme como os montes de Sião. Amém? Então receba